Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder a questão 68 da Unesp de 2022. Então, bora lá! E ela começa assim. Em um tubo contendo meio de cultura líquido, um pesquisador inoculou bactérias Escherichia coli para se multiplicarem. Ao final do dia, as bactérias haviam se multiplicado e consumido quase que totalmente a glicose que compunha o meio de cultura do tubo. O pesquisador retirou 10 amostras desse tubo e inoculou cada uma delas em outros 10 tubos, identificados pelos números de 1 a 10, que continham meio de cultura de composição idêntica àquele do início do experimento. Ao final do segundo dia, o pesquisador retirou uma amostra de cada um desses 10 tubos e as inoculou, individualmente, em 10 novos tubos numerados, que continham um meio de cultura igual ao do início do experimento. Mantendo essa transferência sempre entre tubos de mesma numeração, esse procedimento foi repetido todos os dias ao longo de um ano, como esquematizado na figura. E aqui a gente tem a figura. No último dia do experimento, as bactérias dos 10 tubos foram analisadas e os pesquisadores verificou que alguns tubos continham bactérias com características bioquímicas bastante diferentes daquelas dos demais tubos e diferentes daquelas das bactérias usadas no início do experimento. Esse experimento evidencia a... E aí, antes da gente começar a responder, eu já vou pedir para vocês curtirem o vídeo e compartilharem com os seus amigos. E agora que vocês já fizeram isso, bora lá! Na letra A, ele fala que a gente tem uma convergência adaptativa, resultante da manutenção das características do ambiente em cada tubo, no caso, o meio de cultura, ao longo de todas as gerações. Aqui a gente não está tendo uma convergência adaptativa, porque a convergência ela converge. Então ela seria algo entre espécies distintas convergindo para a mesma adaptação. Por exemplo, a asa de um morcego e a asa de um inseto, a nadadeira de uma baleia e a nadadeira do peixe. Então você tem isso, seriam convergências adaptativas. Mas não é isso que está acontecendo. Na verdade, eles estão ficando cada vez mais diferentes um do outro. Um está amarelo, o outro está azul, outro está rosa, outro está roxo. Então tem características diferentes. Eles estão divergindo de alguma forma. Na letra B, especiação simpátrica, uma vez que novas espécies bacterianas surgiram em um mesmo tubo, sem que entre eles houvesse isolamento geográfico. Tá, essa daqui estaria certa em termos de... a explicação do que é uma especiação simpátrica, realmente ela acontece no surgimento de uma nova espécie sem que houvesse ou que haja um isolamento geográfico. Mas aqui, as novas bactérias, elas não surgem no mesmo tubo, elas surgem em tubos diferentes. E você tem um isolamento geográfico entre elas, sim. O próprio tubo é um isolamento geográfico. Então a gente tem esse isolamento, que é o tubo, formando barreiras geográficas como se fossem montanhas ou oceanos que separam as mesmas espécies e ao longo do tempo elas vão se diferenciando. Então não é um tipo de especiação simpátrica, por isso que está errado. Na letra C, a deriva genética, que se caracteriza pelo aumento da frequência de genéticas favoráveis às condições ambientes imperantes. Isso aqui está errado. A deriva genética nada mais é do que mutações ao acaso de uma certa população. Então não tem a ver que sempre que você vê caracteriza pelo aumento da frequência de genéticas favoráveis às condições ambientais, fica meio com o pé atrás. Mas a deriva genética nada mais é do que as mutações ao acaso que acontecem nas populações em geral. Aí vamos pular D. Na letra E, competição interespecífica. Se elas são da mesma espécie, não tem como ser interespecífica. Deveria ser intraespecífica e não inter. Inter é entre espécies diferentes. E não está vendo esse tipo de competição entre espécies diferentes. Na verdade, quando você tem num próprio tubo, você pode ter a formação de uma nova espécie. E aí pode existir uma competição intraespecífica pelos alimentos que estão ali. Mas aí, continuando, uma vez que as populações de alguns tubos se mostraram mais competitivas que outras pelos recursos do meio. E em nenhum momento denunciado ele fala a respeito disso. Então não pode ser a letra E. Por isso, a gente chega na letra D como gabarito dessa resposta da questão 68, que fala que a divergência genética causada pelo favorecimento de mutações adaptativas não compartilhadas entre as populações bacterianas de tubos com números diferentes. Então ela não é compartilhada pelo simples fato de que existe uma barreira geográfica aqui separando as populações, que são os próprios tubos. Beleza? Então,
Essa foi a questão de hoje. Se você gostou e eu te ajudei, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. E se você ficou com dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente discutir. A gente se vê na próxima. E eu acho um beijinho, queijo. Tchau!